Hoje nós celebramos o nosso 11º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo fala do poder de Deus e do seu reino. Mostra que Deus tudo pode e que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que nos engrandece, que nos torna visível diante dele, mesmo que sejamos invisíveis neste mundo. É um Deus que enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de fé, nos faz sentir importantes diante dele. E é muito bom quando a gente descobre esse Deus que nos engrandece e nos fortalece. Um Deus que mostra que o seu reino é para todos, mas começa com os pequenos, para os pequenos e com os pequenos gestos. Mostra que esse reino vai sendo fermentado neste mundo, crescendo a partir da nossa participação com os nossos pequenos gestos. Assim nos mostrou a primeira leitura que nós ouvimos. Essa primeira leitura, um trecho da profecia de Ezequiel, mostra, através de uma parábola do Antigo Testamento, que Deus retirou um broto insignificante de um cedro, do mais alto do cedro, lá da ponta, e esse broto ele o plantou no alto de uma montanha. E esse broto insignificante tornou-se de uma enorme visibilidade. Primeiro, pelo local onde foi plantado, no topo de uma montanha. Deus queria que esse broto invisível se tornasse grande, visível, e o tornou. Esse broto tornou-se numa árvore mais exuberante do que aquela da qual ele foi extraído. E dessa árvore, com sombras, abrigavam os seus pássaros, as suas sombras, nos seus galhos. Uma árvore que fez a diferença. Qual é a mensagem que Deus mostra para nós com essa linguagem comparada, figurativa? E por menor que nós sejamos, por mais insignificante que nós nos sintamos nesse mundo, quando a gente confia nele, ele nos engrandece, ele nos fortalece. E é tão bom nos sentirmos fortalecidos por Deus, sobretudo nesse momento em que nós vivemos de tantas fragilidades, de tantas incertezas, de tantos medos. Sentir que nós temos um Deus que nos protege, que nos fortalece, isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa fé. Mas por que é que Deus nos fortalece? Só para nos sentirmos fortes? Não é só por isso. Ele nos fortalece para nós também fortalecermos a outros. Aqui está a grande mensagem desta liturgia de hoje. Tenho que ser forte para ajudar a outros a serem também fortes. Senão a nossa vida perde o sentido. Se eu me sentir forte só para mim e não ajudar a fortalecer a outros, de que sentido tem a minha fortaleza? A minha fortaleza só tem sentido diante de Deus quando eu ajudo a fortalecer a outros. E nós não precisamos fazer muitas coisas para fortalecer a outros. Gestos muito simples,
ao alcance de qualquer um, pode ajudar uma outra pessoa. Um sorriso que você dá para alguém que está triste e fazê-la sorrir é um gesto transformador. Uma mão estendida quando alguém está precisando, aquela pessoa que sentiu que alguém o amparou, é a sua força sendo transmitida para aquela pessoa enfraquecida, que se fortalece mediante a sua força. A Bíblia está repleta de momentos como esse. Um copo d'água que você dá a alguém de coração é um gesto transformador na vida daquela pessoa. Quem é que não pode dar um copo d'água a alguém que tem sede? Vocês lembram da viúva de Sarepta, que tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na vasilha, mas acolheu na sua casa Elias e partilhou o pouco que tinha? Que diferença fez na vida dela e de Elias e do seu filho, aquele gesto tão simples. E a moeda da viúva lá no templo de Jerusalém, uma moeda insignificante, fez tanta diferença na vida dela, na vida do templo e na vida de tantas pessoas. O próprio gesto de Jesus, ao visitar a sogra de Pedro, estendeu-lhe a mão e ela recobrou as forças, se levantou. Tantos momentos nós encontramos na Bíblia, de gestos tão pequenos, ao alcance de qualquer um, e que transforma tanto a vida das pessoas. E hoje no Evangelho, a insignificante semente de mostarda, quase invisível ao olho nu, mas quando semeada, torna a maior de todas as hortaliças. E a dinâmica da semente, também ao ser semeada, que a gente não sabe os mistérios de Deus, mas ela, no seu tempo, germina, cresce e dá fruto. É a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus que qualquer um de nós pode participar, fazer a diferença, fazer o reino acontecer. Aquela moeda que você coloca na hora do ofertório pode ser insignificante, mas juntando a de tantos outros, faz diferença na vida da comunidade. A sua contribuição fiel com o dízimo todos os meses, embora não seja quantias vultosas, faz a diferença pelo seu gesto de amor e de solidariedade e de compromisso fiel com a sua comunidade. Aquele quilo de alimento que você dá, às vezes ou sequencialmente, às famílias carentes, pode parecer insignificante para você, mas fez uma diferença enorme na vida daquela pessoa que, ao abrir o seu armário, não tinha nada para colocar na panela num determinado dia e sentia fome. Gestos como esse é que constrói o reino de Deus. E vai sendo construindo aos poucos, como o próprio Jesus diz. O reino de Deus não vem ostensivamente, não vem de uma hora para outra. Ele vem nesses pequenos gestos. É assim que nós vamos fazendo com que o reino aconteça. E aí São Paulo, na segunda leitura, diz que no final da nossa vida, cada um recebe de Deus aquilo que plantou nesse mundo. Se você passou por esse mundo insensível às dores do outro, se você passou por esse mundo como uma pessoa egoísta, maldosa, o que será que você vai receber como recompensa? Mas se você foi uma pessoa bondosa, que ajudou a construir o reino, pode ter certeza, a sua recompensa será muito maior.
Assim diz São Paulo no final desta segunda leitura, com outras palavras. É assim que nós vamos construindo esse reino. É assim que nós vemos o poder de Deus na nossa vida. E é desse poder, de um Deus que tudo pode, que pode elevar os humildes e rebaixar os grandes, como aquele início do Evangelho de Lucas, naquele cântico magnífico que se chama Magnificat, em que Maria diz que ele derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. E saciou de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias. É esse Deus que tudo pode. E Ele pode transformar as realidades que, para nós, humanos e limitados, pode parecer impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Quando a gente confia nele, essa força de Deus se transparece na nossa vida. É o que Ele nos propõe nessa liturgia de hoje. Vamos levar para casa essa mensagem de um Deus que tudo pode, de um Deus que nos fortalece e que Ele nos fortalece para nós fortalecermos os nossos irmãos. Se assim o fizermos, o reino de Deus está sendo semeado, como aquela semente. E a gente não sabe a hora que ela vai germinar, mas vai germinar porque nós semeamos. Sejamos, portanto, semeadores do reino de Deus.